Nada neste mundo é de graça, absolutamente nada. Meus amigos, o Brasil acaba de se vender e a um preço caríssimo. Tudo isso para poder livrar a cara do nosso ditador de toga. Saiba a verdade neste vídeo. A única coisa que eu peço a vocês é que fiquem neste vídeo até o final, para que de uma vez por todas você entenda tudo que está acontecendo no meio geopolítico e entenda de uma vez por todas o motivo pelo qual o Trump resolveu maneirar a sua mão sobre esse desgoverno que está no Brasil e livrando a cara de Alexandre de Moraes da Magnitsky. Esse é o vídeo mais esclarecedor que você vai encontrar aqui no YouTube. Então eu peço a vocês, deixe um like, se inscreva no canal. Se você quer saber a verdade, parar de ser enganado, considere se inscrever no canal. Sem mais delongas. Exatamente às 2h17 da tarde de ontem, sexta-feira em Washington, o servidor do Departamento de Tesouro americano processou uma atualização silenciosa. Sem coletiva de imprensa na Casa Branca, sem gritaria no Twitter, sem fogos de artifício. Com um clique técnico, 3 nomes desapareceram da SDN List, a lista de sanções mais temida do planeta. Alexandre de Moraes, sua esposa Viviane e o Instituto Lex. Para a torcida no Brasil, isso foi vendido como uma vitória da soberania nacional. Para a oposição, como uma traição de Donald Trump. Mas vocês me conhecem, aqui no Hub TNT nós não olhamos apenas para a espuma, nós olhamos para a onda. E a verdade é muito mais fria e muito mais cara. O que aconteceu ontem, dia 12 de dezembro, não foi justiça e nem foi arrependimento. Foi o fechamento do maior balcão de negócios das últimas décadas. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que ninguém te contou. Como 2 irmãos bilionários, um tarifaço de carne e as terras raras de Goiás, compraram o passaporte de um ministro do STF de volta. Sejam bem-vindos à Realpolitik do século XXI. Para entender o fim dessa história, precisamos voltar 165 dias. Em julho de 2025, o governo Trump aplicou o que chamamos de pacote punitivo. Primeiro, a sanção Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, inédita, a primeira vez na história que um juiz de uma democracia aliada entrou na lista por violação de direitos humanos. Mas o que veio a seguir foi o verdadeiro aperto de mão de ferro, o tarifaço de 50%. Donald Trump, aconselhado pela ala ideológica de Marco Rubio, taxou em 50% a carne, o café e diversos outros produtos brasileiros. A justificativa oficial, retaliação à perseguição política. Mas a realidade econômica é implacável. O Brasil é o maior fornecedor de carne bovina e café importada para os Estados Unidos. Quando você taxa o boi brasileiro, o hambúrguer em Nebraska fica mais caro. Em agosto, a inflação da carne nos Estados Unidos bateu 15%. Do café, 19%. A aprovação de Trump caiu 8 pontos. Os fazendeiros republicanos começaram a chiar. E é aqui que entra a lição de hoje. Ideologia enche comício, mas é a economia que ganha eleição. Trump precisava sair dessa armadilha. E o Brasil precisava se livrar das sanções. O cenário estava pronto para os bombeiros e eles não vieram do Itamaraty. Outros diplomatas de carreira trocavam notas oficiais que ninguém lia. A verdadeira negociação acontecia em jatos executivos e salas privadas. Os irmãos Batista, donos da JBS, a maior processadora de proteína do mundo, viram seus lucros ameaçados pelo tarifaço. Eles perderam quase $1 bilhão em valor de mercado em semanas. E o que eles fizeram? O que sempre souberam fazer bem. Operaram nas sombras. Em setembro de 2025, Joesley Batista entrou na Casa Branca. Não pela porta dos turistas, mas para uma reunião com a equipe econômica de Trump. A proposta colocada na mesa, segundo nossas fontes e análise de mercado, foi de um pragmatismo puro. O recado foi mais ou menos este. Presidente Trump, o senhor quer baixar a inflação antes das eleições de meio de mandato. Nós entregamos. O senhor quer garantir que a China não controle as terras raras do Brasil. Nós ajudamos a costurar. Em troca, precisamos de livre comércio e precisamos que o senhor resolva o problema do STF. Percebem a genialidade perversa do movimento? Os batistas usaram a própria crise criada por Trump, a inflação e a briga com a China, como alavanca para derrubar as sanções contra Moraes. Eles conectaram pontos que pareciam distantes. O preço do hambúrguer no Texas, a exploração de minerais em Goiás e o passaporte de Alexandre de Moraes. Isso culminou na viagem secreta de Joesley Batista a Caracas em novembro. Sim, vocês ouviram certo. O empresário brasileiro voando para a Venezuela para sugerir a Maduro que baixasse o tom. E por quê? Porque Trump queria uma vitória na política externa sem precisar mandar os fuzileiros navais. O acordo foi costurado por bilionários, não por embaixadores. Mas, Davi, por que os Estados Unidos aceitariam tirar o nome de um violador de direitos humanos da lista, correndo o risco de parecerem fracos? A resposta está no seu bolso agora, o seu celular e nos mísseis da Highton. Estamos falando de terras raras. A China controla 95% do processamento desses minerais cruciais para baterias de carros elétricos e tecnologia militar. O Brasil tem 23% das reservas mundiais. A revogação da sanção Magnitsky foi o pagamento final de um pacote. Olhem o que está no pacote de dezembro. 465 milhões de dólares da Agência de Fomento Americana para a mineradora Serra Verde em Goiás. Tarifa zero retroativa para carne, café e outros produtos brasileiros. E, claro, a limpeza da ficha de Alexandre de Moraes. A lei americana permite revogar uma sanção Magnitsky por 4 motivos. 3 deles exigem que o sancionado mude de comportamento, pague reparações ou prove inocência. Moraes não fez nenhum dos 3. Ele não recuou 1 milímetro sequer.
O Tesouro Americano usou a quarta cláusula, interesse de segurança nacional. Traduzindo do juridiquês para o português claro, nós precisamos mais do nióbio e do neodímio brasileiro do que precisamos da nossa moralidade ideológica. A ala ideológica, liderada por Marco Rubio, esperneou. Eles queriam manter a pressão, mas a ala pragmática, a ala do American First Business, venceu. Trump trocou a cabeça de Moraes por baterias de Tesla e bife barato. Ok, Davi, entendi o jogo dos poderosos, mas o que isso muda na minha vida, aqui em São Paulo, Recife ou Porto Alegre? Muda muito. E o custo vai chegar na sua conta de luz. Como parte desse grande acordo de soberania, empresas ligadas a esses negociadores, leia-se grupo JF, receberam benesses estatais internas, como subsídios e energia, serão rateados na conta de todos os brasileiros pelos próximos 15 anos. Você pagou pela diplomacia de Wesley. Além disso, politicamente, o recado é devastador. O STF sai fortalecido. A narrativa de que o Brasil dobrou os Estados Unidos será usada exaustivamente na campanha eleitoral de 2026. Moraes volta a ser intocável, agora com um carimbo de aprovação implícito, ou pelo menos de indiferença da Casa Branca. Agora, para quem quer entender um pouco melhor como funciona essa geopolítica, a lição é outra. Pragmatismo. Os Estados Unidos não têm amigos, têm interesses. Se amanhã for interessante para eles sancionar alguém do governo Lula, eles farão. Se depois de amanhã for interessante abraçar o governo Lula para conter a China, eles também farão. Não baseie a sua vida, seus investimentos ou seu plano B em ideologia política. Baseie-se na lei e na economia. Ontem, 12 de dezembro de 2025, o mundo viu que a Lei Magnitsky, criada em memória de um homem que morreu torturado lutando contra a corrupção, pode ser flexibilizada se o preço estiver certo. Para a diplomacia brasileira foi um alívio. Para os irmãos Batista, foi o negócio do século. Para Donald Trump, foi uma jogada para garantir a eleição de meio de mandato no ano que vem. E para nós, simples mortais, resta a sobriedade de entender que no tabuleiro global somos apenas peças, não jogadores. A soberania que foi celebrada... Você entendeu? Para quem não entendeu, eu vou resumir rápido aqui para vocês. O que o presidente Lula e toda a sua corja e seus capangas fizeram foi um acordo macabro, né? Parecido com o que ele fez no seu primeiro mandato nos anos 2000. Ele vendeu a nossa maior riqueza e dessa vez a custo de tentar se reeleger na próxima eleição e livrar a cara de Alexandre de Moraes. Nada, absolutamente nada é de graça, meu irmão. Nada é de graça. Você acha que tudo isso não vai piorar? Vai piorar e muito. E como isso vai piorar? A perseguição a Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro, vai triplicar daqui para frente. Ganharam passe livre. O que segurava um pouco eles era essa lei Magnitsky. Acabou. O único esteio que a gente tinha era a segurança de Donald Trump fazendo a pressão do lado de lá. Acabou. Não tem mais isso. Depende apenas de nós fazer a nossa parte e tentar mudar isso nas próximas eleições, tentando votar o mais correto possível. Eu sei que é difícil, irmão. Eu sei que é muito complicado, levando em consideração toda essa perseguição que vem acontecendo a nós de direita e patriotas. Mas se desistirmos, aí, meus amigos, não pode desistir. Enfim, é seguir lutando, é seguir acreditando, tentar fazer a coisa certa e rezar para que algum milagre aconteça neste país. Meus amigos, o meu nome é Maico, este é o canal Templários News TV. Deixe o seu like, se inscreva no canal, tem um botão aí embaixo chamado Hypar, clique nele que você estará ajudando a mais pessoas a assistir esse vídeo e saber a verdade. Um abraço, fui!